Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. A todos que nos visitam essa noite, é com muita felicidade que recebemos aqui para juntos louvarmos e juntos aprendermos a palavra de Deus, na qual eu convido a igreja, aos amigos, aos nossos irmãos, que possam abrir em Josué capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. Eu não tenho um tema propriamente dito, mas em meio ao assunto, teremos algo abordado como família, sobre gerações, compromissos, fé. E essa noite nós vamos ler o que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Amém? Todos se encontraram? Amém. Josué, o Antigo Testamento, você vem folheando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí você encontra Josué, sexto livro. Josué, capítulo 24, verso 14. Amém? Amém. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, Josué dizendo: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habiteis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento te dar graças, te bendizer, te oferecemos louvores, Senhor Deus, e toda a nossa adoração, e pedimos que a tua palavra, Senhor Deus, venha ao encontro dos nossos corações aqui essa noite. Que a tua verdade, Senhor Deus, e o teu querer possa penetrar no mais íntimo, Senhor Deus, do nosso ser, e que teu Espírito, Senhor Deus, porque é somente por meio dele que nós temos entendimento, Senhor Deus, do que será lido, Senhor Deus, e explicado aqui essa noite. Que tudo seja para o louvor do teu nome, não somente hoje, mas para todo sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Em algum momento na Europa, nós podemos ter um cristianismo, um momento de adoração, um momento de fé e devoção impactante e contagiante. Mas com o decorrer dos tempos, esse brilho foi se perdendo. Essa maravilhosa graça que alcançou multidões por meio da mensagem de grandes homens que ali residiam, no decorrer dos tempos e gerações, isso foi um pouco apagando. E veio sobre tal continente, principalmente o europeu, um pós-cristianismo. Um pós-cristianismo que foi, de uma certa forma, vencida pela tecnologia, vencida pelo modernismo, vencida pelas revoluções, e de uma certa forma ela tem sido ofuscada. O cristianismo, a palavra tem sido ofuscada por questões negligentes. Não tenham dúvida disso. E aqui nós acabamos de ler um texto na qual Josué, já chegando no ápice da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória. E quero eu lembrar aqui sobre o jovem Josué, o homem que estava ao lado de Moisés,
um general jovem, que desde cedo aprendera a amar o Senhor e a seguir aos seus passos, que desde cedo se comprometera exclusivamente naquilo que dê respeito à vontade de Deus em sua vida, que desde cedo aprendeu a ver em Moisés, quando Deus chegava no tabernáculo, a sua glória, a sua presença, e ali ia falar com Moisés, desde cedo ele aprendera a querer também isso. A não querer somente deixar que Moisés chegasse com a resposta de Deus ao povo, mas ele queria isso. A palavra de Deus diz que Josué, quando Moisés entrava e falava com Deus, ele já estava lá, do lado de fora. E quando Moisés saía, ele ficava ali na porta, esperando e tendo aquela expectativa de que Deus o chamasse para falar com ele. Que coisa interessante. Um jovem que foi uma testemunha ocular de todos os acontecimentos que houve no Egito, como as pragas e o abrir do Mar Vermelho. Foi um jovem que foi escalado juntamente com outros, que deu um total de 10, e juntamente com o seu amigo foram 10 e ele e outros, Josué e Caleb, numa terra na qual havia gigantes, homens fortes, homens de guerra, com muito poder, que foi assim que 8 voltaram a Moisés relatando, mas Josué e Caleb voltaram com um outro pensamento, porque eles sabiam que quem viera a força verdadeiramente de Israel, porque não era verdadeiramente a força dos israelitas que prevalecia, mas a vontade de Deus que prevalecia. E Josué e Caleb voltam com um pensamento totalmente diferente dos 8 que voltaram. Os 8 falaram: olha, são homens gigantes, são homens poderosos, são homens de guerra, que nós, à vista deles, somos como gafanhotos, somos miseráveis, somos nada. Mas chega Josué e Caleb na presença de Moisés e fala: olha, a terra é boa e manda leite e mel. E o nosso Deus nos dará como descendência, posteridade, como herança. Porque era um jovem que aprendera a confiar em todas as promessas do Senhor. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Josué já no ápice da sua vida, vencido várias batalhas. Ele chama o povo, ele reúne o povo, já quase se despedindo, e fala: olha, dizem vós agora, falais vós agora uma coisa: se vocês vão seguir aos deuses do pai de vocês, além do Eufrates. E ele conclui dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. E o pós-modernismo chegou. E as gerações mudaram. E muitos acontecimentos deturparam, ofuscaram e criou um novo cenário, onde só quem poderia subsistir ali e resistir eram somente aqueles que tinham compromisso, reverência, que sabiam em qual Deus eles têm crido. E eu gostaria nesse momento de te levar até Juízes. É só você virar, acho que umas 2 folhinhas, e você vai ter o livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes capítulo 2. A pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos: vocês acham, irmãos, que nós poderemos viver um momento de frieza?
e uma antidevoção a Deus e cairmos no esquecimento de quem é Deus em nossas vidas? Você acredita que isso poderia acontecer sobre nós? Eu acredito que todos aqui têm um pensamento de que Deus nos livre, não é verdade? De tal acontecimento, de tal fato. Mas eu queria te dizer que isso aconteceu com o povo de Israel. Um povo que não viu o que nós, que viu o que nós vimos, que nós não vimos. Um povo que testificou com os próprios olhos coisas assim maravilhosas. Eu gostaria de ler com você em Juízes capítulo 2, a partir do verso 6. Amém? Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Josué, eles ainda viveram ali no final da vida de Josué, e também essa nova geração viveu todos os dias ainda dos anciãos. E aí se levantou uma terceira geração, que eu quero que você leia comigo aqui no verso 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou. Após quem? Após Josué e os anciãos. Se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Você está vendo aqui o que foi que aconteceu? Se levantou uma geração após Josué, após os anciãos, uma terceira geração, que não conheceram o Senhor, e nem tampouco as obras que ele fizera. Uma geração que não ouviu falar, que não apacentou no seu coração a palavra de Deus, que com mão poderosa retirou o seu povo do Egito, que fez um povo passar a pé enxuto sobre o mar que se abriu diante dos olhos. Mas se levantou aqui um povo que não conheceram o Senhor. Uma geração que não conhecera e nem ouvira falar dos seus feitos, das suas obras. Alguma coisa estava errada. O que leva uma geração a ascender e não ouvir algo assim fabuloso, extraordinário, que rodeou por toda a terra, e apareceu uma geração que estava ali do lado daquele Deus que fizera tão grande maravilha, e não ouvi falar sobre ele, e não ouvia falar sobre seus grandes feitos. Me parece que aqui algo foi negligenciado. Me parece que aqui as verdades, a palavra, não foi passada adiante. E o livro de Juízes nós podemos observar, se você quiser ler em casa, é um livro maravilhoso. Um livro que nós podemos ver um povo desobediente a todo instante, clamando a Deus após um momento duro de sofrimento, de massacre, de escravidão, de prisões, de subjugamentos, aprendendo a reconhecer, a ouvir o Deus de seus pais em busca de um livramento. Mas não era sobre esse livro que eu queria tratar.
Mas para ficar bem claro, pudermos essa noite falar sobre essas gerações, sobre algo que está tão próximo da gente, algo que está assim tão do nosso lado, que se nós nos apercebermos, se nós não tivermos os olhos espirituais, esses mesmos exemplos poderão se repetir conosco. Que esses mesmos exemplos poderão se repetir com algum de nós. E para ficar algo assim bem ilustrativo, eu queria usar o exemplo do pastor Ednei Kivitz. Queria pedir ao Rodolfo que pudesse trazer 3 cadeiras para mim. Vou retirar aqui o púlpito. Perdoe. Vou deixar ele aqui um pouco. Não se escandalizem, mas que sirva de uma ilustração simples, uma aplicação, uma didática diferente. Nós temos aqui 3 cadeiras. Amém? Dá para todos verem daí? Amém. Essa cadeira aqui, vamos chamar ela de a cadeira do compromisso. Essa daqui, vamos chamar a cadeira do café com leite. Todo mundo sabe o que é o café com leite? Nas brincadeiras. Aquele que, como diz, nem inflói, nem contribui, está lá rodando, ninguém sabe. Eu já fui café com leite na minha vida, mas como eu passei também a ser papel da brincadeira um dia também. Mas fui um café com leite na minha infância. E a gente vai crescendo e acaba fazendo parte do jogo, da brincadeira. Então essa daqui é do compromisso, essa daqui são os cafés com leite, e essa daqui é a cadeira da crise. Amém? Amém. Ficou bem entendido? Compromisso, café com leite e a crise. E eu gostaria aqui de colocar personagens para ficar um melhor entendimento para nós. Eu gostaria de colocar nessa cadeira aqui um homem chamado Abraão. Todos conhecem, todos ouviram falar? É quem? O pai da fé. Um homem que do nada, vivendo numa terra onde havia somente deuses estranhos, com um alto nível de idolatria, ele ouviu uma voz dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te darei por herança na tua posteridade. Então eu vou colocar aqui na cadeira de compromisso Abraão, um homem de fé, um homem que ouvia a voz de Deus e não desperdiçava a oportunidade de fazer a sua vontade. Nessa cadeira aqui eu vou colocar, na cadeira café com leite, um homem chamado Isaac. Todos sabem quem é Isaac? Isaac é o filho de quem? De Abraão. Agora me contem alguma história sobre Isaac. A gente só lembra da história do Isaac, menino, sacrifício. Agora, algo de Isaac, como homem de Deus. O que ele exerceu? Qual foi o legado de Isaac? Vou chamar ele de café com leite. Dizem os teólogos estudiosos que Isaac, na palavra de Deus, ele foi um filho de um grande homem e um pai de um grande homem. Mas ele mesmo, nós não temos muitas coisas sobre Isaac. Sabemos de uma história que estava mais relacionada ao seu pai, por obediência e fé, do que propriamente dita a ele mesmo. E nessa cadeira aqui, eu vou colocar Jacó. Amém? Todos conhecem Jacó? Amém. Jacó, tá? Jacó é filho de quem? De Isaac. Jacó significa enganador, usurpador, traidor, mentiroso. E apertando a tecla sapo, um pilantra, safado. Né? Que fez um conluio com a sua mãe, enganando o próprio marido e ele o próprio pai, enganando seus irmãos para poder usurpar a primogenitura. Esse cara aqui, ele era tão amado pelo irmão dele que o irmão dele jurou em matá-lo.
Olha só como é que ele era. Então aqui nós temos o compromisso com Abraão, café com leite com Isaac e a crise com Jacó. Esse daqui, nós podemos ter tantos exemplos dele. Exemplos de fé que estão registrados tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu diria que esse exemplo de fé ele é seguido até hoje. O que eu estou falando aqui? E vai ser seguido amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus. Esse daqui, o café com leite, como a gente tem falado aqui, ele não passou pela história e foi só uma passagem. E esse daqui, ele deixou alguns pontos que nós poderíamos avaliar. E juntando esses três, esse aqui tinha um avô a ser seguido, um exemplo a ser seguido, um legado a ser deixado. Esse aqui também teve um pai que deixou um legado, deixou um exemplo a ser seguido. Mas às vezes a gente percebe que ele partiu mais por um amor a uma mulher, é isso que a gente pode ver também, e construiu uma família. Mas Deus ali ainda não estava sobre a vida dele. Então pulou uma geração. Essa daqui é quando passou o seu pai, porque essa geração aqui pedia oração a esse daqui. Lembrava do Deus do meu pai. Era assim que era lembrado. Ó Senhor, Deus do meu pai Abraão. Isso é diferente, amado. Quando essa geração aqui apacenta no coração e diz, Deus meu. Mas ele aqui lembrava lá do Deus do pai dele. Não era um Deus dele, a princípio, a primórdio. E esse aqui também, quando ia fazer as orações, ainda quando o nome era Jacó, falava ao Deus dos meus pais. O pai aqui já falava em nome do avô, do pai desse. Está dando para ser claro? Sim. Aonde foi que chegou a terceira geração? Esse orava em nome do Deus do pai desse, ainda não era o Deus dele. E quando chegaram esse aqui ao Deus lá do avô dele. Então algo muito distante. Algo muito fora daquele contexto que Deus quer viver perto de nós. Algo totalmente diferente da realidade que Deus viera a ficar próximo de nós. Porque o que Deus quer é proximidade, é contato, é pessoal. E ainda hoje existem pessoas que vivem assim, ora tu lá. Como se Deus aqui não quisesse relacionar aqui. E esses mesmos erros que acontecem aqui e aqui, ainda se permanecem presentes nos dias de hoje. Deixa eu usar outro exemplo também. Vamos colocar aqui na cadeira do compromisso um homem chamado Davi. Todos lembram de Davi? Amém? Amém. Davi foi um rei levantado pelo próprio Deus. Um homem chamado, segundo o quê? O coração de Deus. Mas vamos abrir um parênteses. Foi um assassino, foi um adúltero, foi um sanguinário. Mas a diferença e o que o trouxe a sentar nessa cadeira do compromisso, que ele não transferia a sua culpa para ninguém. Diante de Deus e dos homens, ele aceitara a sua culpa, ele recebia a responsabilidade sobre a sua culpa e não transferia para ninguém. Ele falava, pequei contra Deus, pequei contra isso, e eu sei o que está vindo sobre mim, é merecido mesmo. Aí chega um período que Deus diz que é um homem segundo o coração dele. Rei Davi. Nessa cadeira aqui, eu vou colocar o filho dele, Salomão.
começou bem, depois desencandeou. Um homem que começou bem, chegou logo na presença de Deus, e Deus perguntou: olha, o que é que tu queres? Ah, mas olha só a resposta. Qual era a resposta que, acho que é a resposta que todo pai gostaria de ouvir de um filho? E ele falar: eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Ele poderia ter pedido a Deus ali, ó, entre tantas outras coisas. Mas o que ele pediu a Deus foi o quê? Sabedoria para conduzir o povo de Deus. Que maravilhoso. Mas ele não parou por aqui. Chegou um momento em que o reinado de Salomão não teve nenhum outro igual. Nenhum dos reis de Israel chegou nem aos pés de Salomão. E Deus já tinha dado uma ordem, já tinha deixado bem claro que os reis de Israel, né, não se inclinassem ao ouro, não se inclinassem aos cavalos e não se inclinassem às mulheres. Traduzindo, ao ouro, às riquezas, aos cavalos, ao exército, à guerra. Porque a guerra pertence ao Senhor. Quando o homem começa a colocar ali muito sobre a sua própria frota, ele vai acreditar que a vitória vem por meio da sua própria força. E a outra são as mulheres. E Salomão fez tudo o contrário Deus pedira. Juntou tanta riqueza que nem se podia contar em uma das pessoas mais ricas e ilustres que se conhece pelos estudiosos, a rainha de Sabá. Ficou admirada com a sabedoria e riqueza dele e foi visitá-lo. E o simples significado, meus irmãos, de acumular riquezas não era outra, além do que será dito agora, é atrair os olhos dos inimigos. Para que o povo pudesse aprender que a dependência seria somente de Deus. Esse era o ensino. E exército, um exército grande e numeroso, que em algum momento poderia desviar o foco da grandeza de Deus, porque é Deus que dera a vitória. E o homem poderia até então ali pensar ou entender que, olha, como eu tenho um grande exército, os outros são menores, agora eu vou vencer pela minha própria força. E a outra foi as mulheres. Ele tinha nada mais nada menos de que 700 esposas e 300 concubinas paralelamente correndo aqui. E isso foi um grande erro da sua soberba e da sua vaidade. Porque desde a época aqui do seu pai, quando Deus falara, aqui foi esquecido. A cadeira do compromisso. Cadeira café com leite, né? Meia calabresa e meia mussarela. Ora tá aqui, ora tá ali. Ora eu obedeço a Deus, ora eu não obedeço a Deus. Ora eu faço a sua vontade, ora eu não faço a sua vontade. Então ela se sentava aqui. E Salomão se colocou nela. E uma certa noite, assim a Bíblia nos relata, que ele esteve com uma de suas mulheres, e ela, depois da noite, ela no outro dia pediu a ele que lhe desse um valor. E ele deu. E ela, não somente contente por ter recebido esse valor, ela vai ter que ir até as outras, né, dizer que recebeu. Coisa horrorosa, né? Será que isso existe hoje, hein? Responder. Aí, foi lá mostrar para as outras: olha aqui, tá tudo aí, tá bom. Aí na outra noite, Salomão foi com uma outra mulher, uma de outra das suas esposas. E ele teve aquela noite e ela pediu a ele algo também. Olha, eu estou precisando disso para que possa ser reconstruído ou reformado o templo do meu pai.
Para você ter ideia que Salomão tinha uma ideia de como abrangir o seu reino. Ele fazia assim, como ele tinha muita riqueza e um exército forte, ele via um reino ali próximo, tentava saber se a princesa era bonita e formosura. Se fosse, ele fazia uma aliança e juntava, acoplava. Se não fosse, se fosse uma princesa que não caísse bem aos olhos, ele entrava lá, acabava com tudo e tomava força. E nisso tudo ele juntou essa quantidade de mulheres que eu falei aqui. Então essa segunda pediu a Salomão uma parte para que pudesse ser feita reformas no templo do pai dela, que era um sacerdote pagão. E Salomão foi agregando isso. E uma das esposas chegou para ele: olha, eu não quero dinheiro para mim, eu não quero um dinheiro para reformar não, eu quero um dinheiro para construir um templo do Deus do meu pai aqui, em Israel. Algo que era assim, escandaloso, era uma afronta a Deus. E Salomão já estava pirado mesmo, com tanta mulher, louca. Construiu templo de outros deuses dentro de um lugar sagrado. E o que aconteceu foi que em 2 Reis capítulo 11, se você for ver lá, Israel estava tão contaminada com deuses pagãos que não se sabia quem era quem. Deus já estava aí, era mais um. O princípio, a ideia originária, já tinha ido embora. E Salomão, com toda a sua sabedoria, deixou toda a sua idiotice e estupidez chegar a esse ponto. Israel nunca se viu ou ouviu que tivesse um período como esse, com tanta idolatria. Aí Salomão vai, passa, deixa lá alguns ensinamentos para que possam ser seguidos, reconhecendo algumas loucuras da sua parte, e deixa para o seu filho, chamado Roboão. Olha o nome do cara, Roboão. Na cadeira da crise. Uma cadeira sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum ensinamento ali, sem algo no seu coração que pudesse falar: olha, eu sirvo ao Deus do meu avô, ao Deus do meu pai. Uma geração que se esquecera. E o nome do camarada era Roboão. Aí você pode até imaginar, só pelo nome, Roboão. E ele conseguiu, em pouco tempo de reinado, acabar com aquilo que permaneceu por muitos anos. Ele conseguiu rachar o reino de Israel em dois: reino do norte e reino do sul. 10 tribos seguiram o reino do norte, ficaram somente 2 tribos no reino do sul. Uma crise existencial, uma crise que não sabia, não tinha forças em si mesmo, não tinha fé, não tinha maturidade, não tinha nenhum compromisso. Diferente do seu pai, no início, e do seu avô. Cadeira do compromisso, cadeira do meio termo, cadeira da crise. Virão gerações após a nós, mas elas virão baseadas naquilo que nós estamos vivendo hoje, naquilo que nós queremos deixar como legado ou como lição hoje. Acredito que nós todos nós gostaríamos de estar sentados aqui, nessa cadeira aqui, ó, no compromisso sério com Deus, com a sua obra, com a sua palavra, com a família, com os filhos. Acredito que ninguém gostaria de estar aqui. Ah, é crente. Não, não é crente. Não, domingo é crente. Não, segunda não é crente.
Ah, na igreja é crente, no trabalho não é crente. Ninguém gostaria de estar vivendo esse meio termo, essa ambiguidade. Acredito eu. Essa hipocrisia, essa farsa. E nem precisa falar nessa cadeira aqui. Essa aqui é espiritual. É um homem que anda com Deus, que se esforça, que chora, que tem falhas, mas que se arrepende, que volta para a caminhada, que é sincera. Essa daqui tanto faz como tanto fez. Essa daqui é muito parecida com aquela primeira. Essa daqui tem convicção. Essa daqui também tem convicção, apesar de ser contrárias. Essa aqui tem fé em Deus. Essa daqui não acredita em Deus. Eu não vou dizer o termo ateu, porque eu gosto muito da colocação de René Kivitz, quando diz que é difícil achar um ateu, porque todos que dizem ateu, ele tem um Deus que segue. Seja o dinheiro, seja a sua própria arrogância. Tem uns que até usam a felicidade como desculpa e fazem dela o seu próprio Deus. Ela fala, olha, eu vou ser feliz, puxe o que custar. E que ninguém fique no meu caminho. É uma felicidade falsa na qual transformou no seu próprio Deus. Então essa daqui tem convicções, apesar de serem as mais deturpadas possíveis. E essa também tem as suas convicções. Essa daqui, ora está aqui, ora está ali. A Bíblia chama essa cadeira aqui de quente. De quente. Ela chama essa cadeira aqui de fria. E ela chama essa cadeira aqui do meio de quê? De morna. E Deus disse que dá vontade de quê? Vomitar. Cadeira do compromisso, a cadeira quente, a cadeira espiritual. Tanto faz como tanto fez. Sem compromisso, morna. Sem compromisso total, fria. Onde, aqui nessa cadeira, a primeira lição e última é: primeira seja feita a minha vontade, a segunda também, a terceira e assim sucessivamente. Essa daqui, não, primeiro a minha vontade, depois a vontade de Deus, e às vezes fica alternando. Mas essa aqui lembra, primeiro a vontade de Deus e depois a minha. Isso tudo pode refletir a nossa vida. Às vezes, precisamos abrir os nossos olhos e pedir a Deus sabedoria, discernimento, pés no chão, que Ele nos sustente, porque podemos estar brincando um jogo de cadeira. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá, estou aqui, estou lá, estou aqui, estou lá. Às vezes volto para cá e fico nesse negócio. Jogos de cadeira. E às vezes fica tão perigoso que essa cadeira parece que ela sumiu e fica um jogo de cadeira de duas cadeiras só. Duas cadeiras só. É uma dica. É um ensinamento para mim e para vocês. Porque ninguém aqui está imune a isso. Por isso devemos vigiar e orar. Precisamos meditar noite e dia. Precisamos aqui passar para as próximas e sucessivas gerações quem foi Deus e as suas obras. E acompanhar, não deixar só. Irmos até onde podemos ir. E depois deixa a criança seguir. Eu e a minha esposa, nós não temos filhos, mas eu sei que aqui tem muitos pais. Pai, é um conselho para você que eu já estou aprendendo agora.
Que Deus nos livre, mas se um dia os nossos filhos se tornarem incrédulos, não deixem que essa incredulidade deles tenha sido ganho forças lá, por meio de nós. Que a nossa, que aqui o nosso papel, que eles nunca possam abrir a boca e dizer que se tornou o que se tornaram agora, por influência do pai, por influência da mãe. Que aqui as decisões que eles irão tomar sejam somente, exclusivamente com Deus, independente daqui. Deu para entender? Porque às vezes saiu daqui, veio para cá e municiou esse daqui contra Deus. Esse daqui às vezes deixa a responsabilidade e revoga para outros os ensinamentos daqueles que estão sobre o mesmo teto. Então não permita em tempo algum, que Deus nos livre, que assim seja, que nenhum dos nossos filhos venha futuramente ser incrédulos no Senhor, mas bênçãos do Senhor, homens e mulheres do Senhor. Mas se porventura, que eles não venham ter argumentos porque foi o pai, porque foi a mãe. E outra coisa, tenha muito cuidado que você possa pedir ao seu filho, cuidado que você venha pedir ao seu filho, porque às vezes você não faz, e ele não vai te ouvir, isso vai ser em vão, não vai servir para nada. Aquilo que você não valoriza, aquilo que você não honra, não espere que o seu filho venha honrar. Vai ser inútil, vai ser em vão. Mas que nós possamos sentar nessa cadeira aqui e estar com a nossa consciência tranquila. Diante de Deus, um coração de fato alegre, convicto, para que essas gerações aqui possam ter legados e possam passar por suas posteridades. E que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Então, Josué, em meio a tudo que já tinha acontecido, ele chegou a um ponto e falou: olha, eu sei que eu vou partir, eu sei que vão ter lutas, eu sei que, enfim, vão ter dificuldades, mas eu vou logo aqui avisando, gente. Já deixei o ensinamento, Deus deixou tudo aqui para nós, e Ele disse que estaria conosco todos os dias. Vocês sigam o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão. Uma decisão tomada por princípios de convicção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, o sucesso de uma igreja não se mede pela quantidade de pessoas que tem, mas pela quantidade de pessoas que se sentam numa cadeira como essa. Glória a Deus. Cadeira do compromisso, de homens de fé, mulheres de fé, de reverência espiritual, quentes. Isso sim mede-se o sucesso de uma igreja. Quantos sentam nessa cadeira aqui? Quantos sentam nessa cadeira? Que Deus nos abençoe. Possamos nos lembrar. Talvez você tenha até esquecido do texto, mas talvez pela ilustração você possa se lembrar por muito tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.